Namaskar! No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre um assunto que é uma prática milenar para prevenção de doenças e que ainda gera um grande dilema sobre a sua eficácia, o jejum. As pessoas aqui no Ocidente têm o costume de pensar que se ficarmos sem comer ou se simplesmente se sentirmos fome, só podemos estar prejudicando o nosso corpo. Mas isso não é verdade. Dentro do yoga, nós estudamos a prática de jejum e nós percebemos os seus mais variados benefícios. O período de jejum é um momento de conexão. E nesse momento, a pessoa deve se sentir mais perto da consciência cósmica. É uma prática muito poderosa e ela serve para a purificação mental e espiritual. Por ela ter se tornado popular entre as pessoas que queriam perder peso rapidamente, o jejum intermitente passou a ser estudado pelos cientistas americanos. Eles queriam compreender os seus benefícios para o nosso corpo. Nessas pesquisas, foi descoberto que os efeitos do jejum intermitente evitam o surgimento de diversas doenças graves, como, por exemplo, complicações cardíacas, esclerose múltipla e até mesmo câncer. Nesses estudos foram realizados experimentos em ratos, no qual pôde-se perceber que ao ficarem em jejum, os ratos tinham uma considerável diminuição de inflamações generalizadas nos seus organismos. Aconteceu assim, ao ficarem sem comer, eles acabavam liberando consideravelmente o número de monócitos do corpo. Os monócitos são células inflamatórias. Geralmente elas são originadas de maus hábitos alimentares, quando a pessoa não se alimenta bem. Existem ainda outras pesquisas que dizem o mesmo sobre esse fato de ficar sem comer, que além de prevenir alguns tipos de problemas inflamatórios, ela nos ajuda no funcionamento do metabolismo do nosso corpo. Essa prática pode ser feita num período de 12 até 24 horas e não é indicado que se passe desse limite. Ficando muitas horas sem comer, de forma radical, pode trazer alguns males para o nosso organismo. Então é necessário se atentar nesse ponto. Apesar do jejum ser uma prática incrível para o nosso corpo, ele precisa ser feito da maneira correta. Agora, vamos voltar aos benefícios, então, dessa prática de jejum. Bom, um dos principais é que ele melhora o funcionamento das nossas células. E só por esse motivo ele pode trazer resultados incríveis para as pessoas que têm pressão alta, pois ele ajuda a desacelerar a frequência cardíaca. Nesse período de descanso, por exemplo, o corpo fica mais tranquilo, o coração bate menos. No yoga, o jejum é chamado de upavasa. Upavasa, em sânscrito, upa significa proximidade e vasa significa viver, ou seja, viver próximo, O jejum é praticado pelos yogis para se sentir mais perto da consciência cósmica. E os yogis descrevem os seus benefícios há séculos. Eles descrevem que é uma prática poderosa para essa purificação mental e espiritual, e que ficam ainda melhores quando são combinados com meditação e prática de yoga. O jejum não é recomendado por um tempo muito longo, como eu disse anteriormente, pois ele pode causar tensões psicológicas e é justamente por isso que dentro do yoga existe uma recomendação dos dias corretos no mês para praticá-lo. E dentro dessa recomendação, os dias ideais de jejum são 11 dias após a lua cheia ou 11 dias após a lua nova, o que nos traz uma frequência dessa prática, em média, de 2 vezes ao mês. Uma outra recomendação é que somente pessoas que tenham boa saúde e energia devem jejuar sem água. As crianças, os adolescentes, as gestantes e os lactantes não precisam e não devem jejuar. As pessoas diabéticas devem consultar um médico antes de iniciar esse processo de jejum. Precisam fazer alguns exames e ver como anda a saúde. O jejum também é responsável por trazer um descanso temporário para certos órgãos e, como resultado,
nós ganhamos um rejuvenescimento e uma reenergização desses órgãos. E isso nos traz uma sensação incrível de bem-estar para o corpo físico. Deste modo, nós prevenimos as doenças e curamos muitos males físicos, especialmente aqueles que estão relacionados ao funcionamento do intestino e do estômago. E ele pode ajudar, inclusive, no alívio de doenças crônicas. Existem estudos para isso também, doenças crônicas de pele, por exemplo. Aqui no Ocidente, as pessoas ainda têm muito medo de ficar sem comer. Mas é importante saber que todo o alimento que nós ingerimos levam, em média, 24 horas para serem digeridos completamente no organismo, podendo levar mais. E é só então que esses nutrientes serão absorvidos pelo nosso corpo. Se você tem medo de iniciar essa prática de uma só vez, você pode fazer isso gradativamente, ir habituando o seu corpo aos poucos e fazendo um jejum em etapas, por exemplo. Começar pelo meio jejum, passar alguns dias comendo apenas algumas frutas, outros dias comendo apenas um tipo de frutas, alguns outros dias com sucos, chás diversos, de preferência sem açúcar, e depois os sucos verdes. Assim, quando você estiver se sentindo seguro e pronto, você inclui o jejum ao seu hábito e à sua rotina. Por hoje era isso. Você já jejuou alguma vez? Você tem vontade de jejuar? Tente. Eu tenho certeza que a sua relação com o alimento mudará completamente. E depois deixa aqui pra gente saber como você se relaciona com o seu alimento e com o ato de jejuar. Por hoje era isso, pessoal. Sat Nam, Namaskar.